E então a saúde muscular, ela está relacionada ao desenvolvimento da pessoa como indivíduo único, como uma pessoa que consegue se autoafirmar. Eu sou isso aqui, eu estou colocando a minha cara no mundo, sendo o que eu sou, e isso só importa a mim mesmo e ao meu eu superior. Nada mais. Claro que a gente está falando de um ponto específico do mapa onde a gente precisa considerar o restante infinito. É como se eu estivesse falando aqui apenas de uns 5, 10% do nosso mapa. Então eu tô falando muito, mas eu tô falando de pouca coisa ainda. E aí tá. E aí quer ver outra questão, torcicolo. O torcicolo também é uma questão de uma contração muscular, eu não entendo exatamente bem, mas é fácil, né? Acho que todo mundo já teve um tipo de torcicolo porque deitou de mau jeito e tudo mais. Mas existe torcicolo, esse que é o que eu tô falando aqui, é um tipo que acontece mesmo a pessoa dormindo bem, entre aspas, né? Dormindo de um jeito confortável, esse torcicolo acontece. Eu acho que esse daqui é mais simples de entender. O que é o torcicolo? A trava no pescoço, no músculo do pescoço. Então a pessoa fica assim, olhando para frente. Essa é fácil. Se a pessoa está só olhando para uma direção, ela não olha para os lados, ela está sendo o quê? Inflexível. Então o torcicolo está conectado com a inflexibilidade da pessoa. Às vezes a pessoa está muito focada num objetivo, maravilha, mas ela não pode deixar de lado as questões que a vida traz para ela também. Então assim, não é simplesmente a sua vontade que conta. Qual que é a vontade da vida, do eu superior? O que ele quer que você olhe também, além da sua vontade pessoal. O pescoço trava, a pessoa olha só para frente, olha só para uma direção, não flexibiliza e o músculo reage. O torcicolo pode acontecer também por conta e devido a responsabilidades excessivas, né? A pessoa está rígida, isso trava. Nossa, eu preciso realizar isso aqui, eu preciso resolver essa situação. Então, responsabilidade excessiva trava no pescoço, certo? E aí a gente continua nas conexões aqui, a gente ainda está falando do sistema muscular. Agora vamos voltar para a parte da cabeça, mas ainda na parte muscular da cabeça. Por exemplo, rubor facial, conhecido como vergonha ou timidez. Quando a pessoa tem dificuldade em se autoafirmar ou de se garantir de alguma forma, seja por quais motivos forem, o que acontece quando ela precisa se expressar, quando ela precisa falar? Ela fica vermelha, ela fica corada, certo? Seja por qual motivo for, quando a pessoa não desenvolve uma autoconfiança suficiente, ela tende a ficar com dificuldade em aceitar a própria autoimagem. Então ela não gosta muito do que ela sabe que ela é, como se fosse assim. E aí, na hora de se pronunciar, na hora de ser vista, o que acontece? A cara queima, vamos dizer assim. Isso é todo um desenvolvimento, né? Não quer dizer que todas as pessoas sejam tímidas por isso. Às vezes a pessoa é introspectiva mesmo. Então a ideia aqui é simplesmente avaliar. Quando você fica vermelho diante de alguma situação é por quê? Geralmente é por conta de algum tipo de insegurança. Mas vale observar. E aí o que acontece? A pessoa fica corada porque ela tem que se pronunciar, ela vai estar falando, ela vai estar se expressando, ela vai estar buscando a autoafirmação. E aí acontece mais uma vez o temor da reprovação. Será que o que eu vou falar, será que o que eu vou fazer vai estar de acordo com o que as pessoas esperam de mim? Não sei. Cara queima. Vergonha, timidez. E o que isso representa, né? É uma importância excessiva à opinião alheia. Então, mais uma vez, para a pessoa desenvolver o arquétipo do guerreiro em si, ela tem que se garantir sozinha. Se ela for esperar opinião alheia, cada pessoa vai ter uma opinião a respeito da gente diferente. E se a gente for tentar
se moldar a todos, a gente vira um fantoche, né? Aqueles bonequinhos assim, a marionete. E não é esse o objetivo aqui. Então, quando a gente dá importância excessiva à opinião alheia, a gente se fecha, a gente não se expressa, a gente não é a gente mesmo, porque, e aí, vou ser reprovado ou não? E isso, mais uma vez, tem muito a ver com a própria infância da pessoa, né? Quando a pessoa é criada por pais que, de alguma forma, ajudam nessa autoafirmação da pessoa, da criança, sabe? Apoiam as vontades pessoais daquela criança, estão de acordo com o que aquela criança pensa em ser quando crescer. Isso ajuda drasticamente na construção saudável dessa pessoa. Porém, nem todos têm isso, né? E mais uma vez, não é culpar quem nos fez assim, porque eles também foram feridos. Arquétipo do guerreiro tem que ser guerreiro em todos os aspectos, se a gente for querer avaliá-lo de uma forma bem verdadeira, certo? Um último exemplo que eu quero trazer aqui que é o seguinte, não menos importante, né? Dá para poder a gente amplificar isso mais, né? Mas porque tem tem vários outros tipos de doença ou de complicações no sistema muscular. Cada músculo, cada área muscular do corpo tem a ver com algum tipo de função. Um exemplo rápido. Os músculos da perna. Eles têm a ver com literalmente o movimento, o andar. Quando a pessoa tem dificuldade em desenvolver os músculos da perna, por exemplo, isso é um sinal de que ela também tem dificuldade em se mover sozinha. Isso é um exemplo básico. Dá para poder estender, tem os músculos do braço, do peito, das costas, etc. Cada um tem um significado, cada área. Mas o que eu quero trazer aqui como mais uma parte é o seguinte, os dentes também, eles de alguma forma estão relacionados a Marte. Mas não os dentes como estrutura, os dentes como ferramenta de agressividade. Por exemplo, os animais, quando eles se sentem ameaçados, o que eles fazem? Mostram os dentes. Porque os dentes, eles são uma arma que a gente tem, né? A gente pode morder e arrancar a orelha de alguém se for preciso. Então é literalmente uma arma. Então a gente olhando para os dentes como agressividade, como Marte, pessoas que têm, por exemplo, problemas como o bruxismo, que é uma tensão muito forte na musculatura da face, representam pessoas que têm raiva de sobra, só que não necessariamente conseguem ter assertividade na ação. E aí a raiva volta e fica introjetada no corpo. Aí a pessoa fica entre os dentes. Vocês já ouviram essa expressão, né? Você não reage, você não age, a musculatura da face trava e você fica com isso aqui dolorido. Porque você não está desenvolvendo uma assertividade na sua ação. Aí a raiva fica contida. Então, o bruxismo, por exemplo, que é a trava do músculo da face, ele representa também uma parte importante do simbolismo de Marte. Se a pessoa está com isso aqui travado, ela está com raiva contida. E aí fica essa tensão facial toda, né? Enfim. E outra parte que também está relacionada a Marte é o órgão reprodutor masculino e o órgão excretor. Mas essa parte vamos deixar mais para frente, né? Vamos deixar só a questão da musculatura por enquanto. Depois a gente se estende mais. Enfim. E aí a astrologia médica é uma vertente um tanto interessante da astrologia, porque ela ajuda a, de alguma forma, identificar essas falhas no nível corporal, certo? Então aqui eu já trouxe um exemplo bem grande, né? Se a pessoa não está desenvolvendo a autoafirmação, o arquétipo do guerreiro, a própria força, a estrutura, o sistema muscular vai responder, vai reagir. Mas antes de chegar no corpo, vai passar pela mente, que já vai avisar que tem alguma coisa errada, o campo emocional vai avisar que tem alguma coisa errada, e o corpo físico já vai ser a somatização dessa situação
não resolvida ou não bem dirigida.